Olá a todos, bem-vindo a mais uma reunião do Conselho, aqui da sessão ordinária do Conselho de Cultura. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Podemos. Nossa pauta da reunião hoje, né, vai ter a nossa abertura, a aprovação da ata da quarta ordinária de 2023, correspondências enviadas e recebidas, tal da conta do fundo, deliberações do 5º Fórum e da 12ª Conferência de Cultura, plataforma Dominar Mais Cultura, informes do fundo, informes da Lei Paulo Gustavo, informes setoriais de cultura e os assuntos gerais. A nossa ata foi encaminhada, né, para os conselheiros por e-mail e para leitura prévia, e a gente não teve nenhum retorno, nenhuma solicitação de alteração. Então, a gente acredita que estão todos de acordo, né, se não houve, né, até esse momento, até antes da reunião, nenhum e-mail chegou para nós pedindo alguma alteração. Então, a não ser que alguém queira falar alguma coisa aqui relacionada à quarta ata, senão a gente dá por aprovada se ninguém se manifestar. Acho que não, ninguém se manifestou até o momento, então a nossa ata, quarta ata da nossa reunião ordinária do mês passado está aprovada. As nossas correspondências, né, as correspondências enviadas e recebidas, os convites das ações culturais estão sendo enviados por e-mail, né, mas depois vai constar na ata, então, tranquilo, que sempre de convites. E a gente, correspondências recebidas, no dia 20/6, a gente recebeu a resposta do ofício que encaminhamos com a emenda da Lei 833/2011 do Conselho de Cultura. A minuta retornou com alguns itens suprimidos e com recomendações de caminhamentos para análise da CEPLAN e COP, o que lhes cabe conhecimento, né, sobre questão de patrimônio. A gente, só para dar uma recordada, é a Lei 833 que a gente fala do Conselho de Cultura, onde também a gente fez sugestão de alteração do nosso regimento, atualização dele, né, que estava também precisando de atualizações com novas demandas, e aí a gente teve esse retorno. Então, a gente vai, a nossa demanda agora é reunir o GT da lei, que, né, os outros conselheiros, no início da semana que vem, para a gente ver essas questões que nos encaminharam, e aí a gente vai retornar de novo para eles, para correr para... Ai, desculpa, gente. Já encaminhar o ofício novamente, para poder fazer nova análise e também esperar o contato com a CEPLAN também, que a gente tem que fazer. A gente tem um prazo para entregar para o Progem, então a gente, no início da semana, vai fazer, e na próxima reunião a gente traz um retorno para vocês sobre isso. E é isso, sobre essa correspondência recebida, porque a gente recebeu. Saldo da conta. Tayana, essa parte é com você. Oi, gente, boa noite. Então, o saldo atualizado na conta do FEMAC, tá? A gente tem R$ 916.553,07. No balancete, né, ele foi atualizado agora no dia 29 de maio, onde da última reunião tinha ficado pendente até o dia 25 de maio a apresentação. No dia 31 de maio, a gente teve o repasse para o sexto edital do Herbert Rollins, a terceira parcela de 8. E agora, no mês de junho, nós tivemos umas receitas do Rota de Lazer, da receita de juros, né, agora no mês de junho. Então, dando 906 mil. Tayana, tá falhando um pouquinho o teu áudio. Oh, meu Deus. Agora. Melhor melhor. Vocês precisam que eu repita tudo? Eu não sei, você que estava falhando para mim, não sei se para os outros, mas acho que dá, se não é muito, repete. Não, então eu vou voltar. Eu puxei o microfone aqui um pouquinho mais perto. Perfeito. A gente tinha ficado com a atualização até o dia 25 de maio, na reunião passada.
E no dia 31 de maio, então, entrou o repasse da sexta edição do Prêmio Herbert Rollins, a parcela 3 de 8. E nós tivemos agora, né, nessa primeira quinzena, né, de junho, receitas do Rota de Lazer e algumas receitas de juros, né, também, que formaram esses R$ 916.553,07. A gente ainda não fez o pagamento da comissão técnica externa, que vai acontecer agora até o final do mês de junho. Então, daí ali a gente vai ter o valor deles saindo da conta. E assim, por experiência, né, de editais anteriores, deve chegar entre 35 e 40 mil reais que vai sair para o pagamento deles. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Algo para acrescentar, perguntar? Então, silêncio, ninguém mandou mensagem. Acho que é ok, Tayana. Acho que é isso. Obrigada. Agora a gente tem a pauta com as deliberações do GT do Quinto Fórum, 12ª Conferência de Cultura. O nosso GT, a gente está fazendo reuniões aí nesses últimos tempos, só para vocês entenderem quem faz parte do GT, também acho importante deixar frisado também, né? Eu, né? A Tayana, o Arnaldo de dança, o Celso do cinema, a Heloísa do Cultura Popular, o Ivan não, o José Inácio, do Artes Visuais, a Mari, da Secretaria de Cultura, o Roberto Moraro também, da Cultura Popular, a Mia Ávila, a Terezinha, que fazem parte, que estão fazendo as reuniões conosco para deliberar sobre o fórum e sobre a conferência. A gente tem o tema da Conferência Nacional de Cultura, né, que é tema da democracia e direito à cultura. Pode passar. E a gente fazendo reuniões, a gente decidiu o tema também do nosso fórum e as datas, né? O fórum a gente vai fazer dia 15/7, das 9 às 17 horas, lá na FURB. Se eu não me engano, não é às 16 horas, Tayana? Acho que só para a gente fazer um adendo ali, que se não me engano, era às 18. Sim, Desculpa, às 18 horas. Mas tudo bem, é das 9 às 18, vai ser na FURB, e o nosso tema é Cultura, Cidadania e Democratização. Né? E a gente vai fazer também a ideia de fazer no fórum, nossa revisão do Plano Municipal de Cultura, onde já teve reunião com os nossos conselheiros, aonde eles vão se organizar com as setoriais para poder trazer essa revisão para a gente fazer, e a gente na divulgação vai falar sobre qual vai ser a programação, a divulgação, vocês vão ver tudo certinho, mas o tema do fórum. E a gente decidiu fazer a conferência, o fórum, em datas diferentes, porque os assuntos são pertinentes e a gente precisa ter dias específicos para acontecer os dois eventos. Não dá para fazer como a maioria das cidades em volta da gente, está fazendo os dois no mesmo dia, como a gente também já fez algumas vezes, tanto o fórum quanto a conferência no mesmo dia. Mas eu acho que para esse ano isso não cabia, então a gente precisou de 2 dias. Então, no dia 15/7, um sábado, das 9 às 18, vai ser na FURB o Fórum de Cultura. E aí a gente está trazendo a Rafaela Catarina Quinas para fazer a palestra com o tema, né? Cultura, Cidadania e Democratização. A gente apresentamos aqui para o GT, viu o currículo dela, o portfólio dela, e pela experiência que a gente conhece do trabalho da Rafaela, acho importante o diálogo que ela tem com comunidades também, né? Tanto comunidades de cidades pequenas, comunidades indígenas, então acho que ela vai trazer uma provocação interessante para o fórum, para a gente discutir as políticas públicas também da nossa cidade, o que vai casar também com a questão do Plano Municipal de Cultura, que eu acho que na revisão a gente vai ver que muita coisa, né, está ligada, muita coisa não, tudo está ligado à cultura e democratização da cultura, foi para isso, quando o plano foi criado, foi baseado nesses 3 eixos. Então, acho que nós achamos, né, o GT deliberou que a Rafaela foi um bom nome, assim, para trazer. Pode passar para a gente falar sobre a conferência. Na conferência, o nosso tema, a gente colocou, o tema seria Turismo Cultural, Paradigmas e Arte Local. Que eu acho que é uma discussão que vem vindo de algum tempo já, desde o ano, sempre teve esse tema, né, turismo cultural,
a gente entender sobre também o envolvimento das secretarias de turismo, secretaria de cultura, artistas locais, não só uma setorial de artistas locais, seria dança ou música, mas a gente tem todos 10 setoriais, né, que eles estejam envolvidos nesse lugar. Então, a gente está o Inácio trouxe esse tema para a gente pertinente, a gente achou ele muito interessante, e aí a gente pensou em chamar, quem a gente poderia chamar para estar fazendo uma roda de conversa, né, uma mesa de debate sobre esse tema. E aí a gente sabe que a Prefeitura de Guabiruba trabalha muito nesse lugar de turismo e cultura, né? As duas secretarias, a Fundação e a Secretaria de Cultura, eles trabalham juntos, em projetos juntos. Então, a gente quer trazer essa experiência deles para mostrar para a gente como funciona lá, por mais que seja uma cidade menor do que Blumenau, mas isso não importa, né? A gente vai fazendo as coisas do tamanho do que a gente consegue aqui. Aí a gente vai convidar, né? Já fez o convite para a Jennifer, que é superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, e para o Marcelo. Eu aí, para ela, de Guabiruba, vim para cá falar. A gente vai fazer o convite para o Marcelo Cruel, que é o secretário de Turismo aqui de Blumenau, para ele também estar com a gente conversando sobre isso, vendo possibilidades, vendo, enfim, o que a gente consegue se organizar dentro dessa conferência, a gente consegue sair com alguma demanda interessante. E o Silvio também, como secretário de Cultura, Silvio Zima, né, para a gente estar nessa mesa, debatendo entre a mesa, a sociedade que vai estar ali discutindo sobre isso, trazendo os pontos. O que a sociedade também que vai estar na conferência pensa sobre isso, acho que é interessante, né? O que os artistas vão estar ali com esse tema, o que eles buscam, o que eles acham interessante para isso, para que o Marcelo também veja, que é uma oportunidade para ele estar conversando com a gente nesse lugar, ver a experiência que o Guabiruba tem também, se a gente consegue aplicar algo aqui, já que a gente tem bastante eventos de turismo, né, pela cidade, que é turismo barra cultura, né? O que a gente consegue fazer unindo essas duas secretarias, colocando os artistas aí para trabalhar, para fazer a coisa acontecer e a economia, né, girar aqui dentro do nosso município, né? A economia que os turistas vão vir trazer, a economia que os artistas vão estar trabalhando, vão estar também produzindo, vão estar gastando, enfim. A gente decidiu por esses temas que a gente acha que são bem pertinentes. Espero que todos tenham achado interessante, tanto do fórum quanto da conferência, e a partir também da conferência, dessas demandas, a gente também vai ter uma efetiva, a gente na conferência vai ter eleição também do nova gestão do Conselho de Cultura, então a gente vai fazer a divulgação, vai estar tudo certinho na programação, então convido os artistas que estão aí interessados em participar do Conselho de Cultura para vir, para se colocar à disposição, né, se candidatar nas eleições, provavelmente vai ser no período da tarde, depois do evento da roda de conversa, discussão e bate-papo, a gente vai ter as eleições para os novos conselheiros, né? Ou conselheiros que se mantêm, que vão ganhar voto ou não, conselheiros novos que vão entrar, mas enfim. A gente também vai ter, porque como estamos no processo ainda da Lei 833, o novo regimento, então a gente ainda está baseado no regimento que ainda está aí desde 2016, que as eleições elas são vinculadas à Conferência de Cultura. A partir das próximas gestões, as eleições vão ter a autonomia das setoriais, que eu acho que é importante, que as setoriais estão aí acontecendo, estão se movimentando, né, boa parte das setoriais, então acho que como outras cidades já fazem, que as setoriais mesmo colocam os seus candidatos, os artistas setoriais escolhem seus candidatos, porque estão ali trabalhando junto, e depois o conselho vai estar ali representando o conselho. Pode passar. A gente também vai ter eleição de delegados, só para lembrar, de delegados para gente, alguém me ajuda, não posso falar sozinho. Nosso GT é grande. Conferência estadual. Da conferência estadual, isso, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa relacionada aos temas ou já está ok? Eu consegui passar. Falar a respeito do. Perdão que eu aqui dei uma falhada na minha internet, tá? Tranquilo. Mas falar sobre audiodescrição em Libras, né? Sim, a gente vai. Para todo mundo convidar os artistas e o pessoal ligado à cultura, né? Que vai ter audiodescrição em Libras, para a gente poder estar ampliando mais, né? Exatamente.
Como todas as conferências, a maioria, não todas, mas a maioria, a gente coloca acessibilidade, então vai ter Libras, vai ter audiodescrição, então a gente também vai estender os convites também, né, na divulgação, a gente vai estender os convites para as comunidades específicas também, os artistas, né, então, fora os artistas podem ajudar, né, contribuir na divulgação, convidando também, então a gente vai ter essa acessibilidade. Tá, se alguém puder lhe ajudar na hora do chat, para poder falar. Camila, a Silvia Mara dos Santos pergunta se precisa ter experiência para fazer parte do Conselho de Cultura. A questão da experiência é assim, a gente sempre preza por ser artista, né? Trabalha na cidade, que vive, que vai discutir, que vai ter tempo também disponível para estar participando dos GTs, para estar participando das reuniões, para estar articulando, né, fazendo política, ajudando a construir a política cultural da cidade. Então, o que a gente pede para as pessoas que pensam em ser conselheiros é isso, né? Vai ter o regulamento certinho, né? Falando também das demandas, que compete ao conselheiro de cultura também, na divulgação, né? A gente vai estar divulgando também o regulamento, certinho, então a gente, é isso, a experiência, eu quando entrei no conselho, eu não tinha experiência de conselho de cultura, né, eu tinha experiência do que eu frequentava o conselho, do que eu frequentava as reuniões, e a experiência minha de produtora, né, de entender o que a cidade necessita, de entender a realidade da cidade também, cultural, né, da sociedade aqui, dos artistas, relacionado ao poder executivo, então, nesse lugar, eu tenho essa experiência, tinha essa experiência, e com os anos, né, já vai amadurecendo e vai entendendo cada vez mais, e estando no conselho. Arnaldo, antes de você, a Raquel tinha levantado a mão. Raquel? Oi, eu mandei até no chat, mas você falou sobre o estadual, a conferência, o fórum, perdão, agora eu me perdi. Como é que vai funcionar essa eleição? A eleição ela vai ser depois da eleição dos conselheiros novos, né? Ali, e a gente vai abrir como é feita nessa hora quem vai estar organizando, a pessoa vai estar organizando toda a parte da conferência, né? Que a gente já vai explicar ali já nas próximas pautas ali, da ata aqui, da pauta, nos próximos slides. Aí a gente supra essa tua pergunta, tá bom, Raquel? Arnaldo? A colega ali que falou sobre a questão de que participar, né, o que ter para participar, ser conselheiro, né, participar do conselho. Acho que antes de querer ser conselheiro, e sim participar do conselho, estar presente nas reuniões, estar presente dentro do coletivo da qual faz parte, através da setorial, né, representar o coletivo dentro da setorial que faz parte, daí começar a participar das reuniões do conselho, se colocar à disposição como voluntário em alguns grupos de trabalho que são possíveis ser voluntários, e aí começar a entender e estar antenado no que é um trabalho dentro do Conselho de Cultura, né? Que é muito amplo, é enriquecedor, é maravilhoso, é ótimo, é uma delícia debater aqui dentro. Trabalhar na construção de políticas públicas é fenomenal, você está trabalhando literalmente construindo o futuro, quando se pensa de políticas públicas. E aí a dica que eu dou vai dentro do site da prefeitura, vai dar uma olhada no Plano Municipal de Cultura, uma olhada sobre o que é uma formação de conselho, mas antes de tudo, de ser conselheiro, participar do conselho. E começa, eu não falo de baixo galgando os passos, não é isso. Eu falo de levar o seu coletivo para dentro da setorial, da qual faz parte, se for de dança, setorial de dança, se for teatro, setorial teatro, e aí começar a trabalhar lá e ver. E, consequentemente, você vai ser conselheiro. Isso a gente fala, o exemplo que a Camila falou foi o mesmo que o meu, a gente se vê aqui nessa cadeira depois de trabalhar por isso. Acho que o importante acho que a ordem facilitará bastante o trabalho do conselho agir dessa forma. Perfeito, Arnaldo, é bem isso. Antes do Roberto falar, tem mais alguma questão ali, Tayana, no chat? A Tati pede, né, como sugestão, articular com o Conselho da Pessoa com Deficiência. Peraí, acho que meu microfone está falhando. A Tati pede ali para articular com o Conselho da Pessoa com Deficiência, as entidades da cidade, convidar para a conferência e para o fórum, né? Perfeito, faremos isso sim, Tati, pode ficar tranquila. Roberto?
Só reforçando um pouco a questão da eleição, da escolha, né, de delegados para a conferência estadual. A gente sempre parte do regulamento da estadual, ver quantos candidatos ou candidatas que o município tem direito a participar, e aí, a partir desse número, a gente, no dia da eleição também, no dia da conferência, faz o levantamento das pessoas que estão predispostas a ir, né? E faz a escolha também a partir de votação por aclamação, né? Raquel? Quando vai ocorrer a estadual? Eu acho que ainda não tem data, tá? É que me preocupa um pouco, que nem a Camila coloca, que vai ser a partir da eleição dos nossos conselheiros. Aí nós mudamos para a estadual conselheiros novos, que às vezes, porque a gente está aqui há 2 anos trabalhando, então tem pessoas que conhecem a fundo o que está rolando, né, na cultura, e que essa estadual seja logo após que entra muitos conselheiros novos, que aí eles vão para lá sem talvez um embasamento. Será que não será possível a gente mandar novos, mas também alguns que já estão... só para vocês pensarem nessa situação, né? Me preocupa, porque vai precisar pessoas que realmente vão lá levar demandas e tenham um conhecimento aprofundado, entende? Ô, Raquel, acho que a gente já foi, né, juntos para a conferência, e eu acho que não tem essa ter que ser conselheiro, pode ser da sociedade civil sem estar no conselho. Tem que O que somente importa ser é que eleito a numa conferência municipal, né? delibera quem vai, né? É a conferência que encaminha, mas não tem que ser conselheiro necessariamente. Tá? Só para a gente ter esse olhar no momento da eleição, né? Porque nada contra, mas é que aí a pessoa vai e aí ela, de repente, não tem todo um embasamento para poder, porque provavelmente vão ter grupos, às vezes se trabalha também os planos estaduais, não sei como é que vai ser a dinâmica desta vez, né? Eu já participei de outras, e aí a gente nota quando é importante que as pessoas que estejam lá estão realmente para brigar a nível estadual pela cultura também, né? É isso. Sim. Celso? Referente a isso, a esse mesmo assunto aí, para não se distanciar muito, eu participei já de várias eleições, já fui conselheiro estadual durante 8 anos, tenho bastante experiência com relação a políticas públicas, né, para a cultura. Eu participei já, acho que, se eu não me engano, de dois ou três aqui no estado. Na última, eu retirei a minha candidatura para apoiar outro candidato, e não fui, assim, como é que eu posso dizer, como disse o Roberto, né? Não precisa ter a vontade, ter um pouco de conhecimento e realmente querer trabalhar para a sua mesorregião, porque a visão é mesorregião, não é da cidade em si somente, né? Sim. Porque é eleito pela mesorregião. Então, assim, o trabalho desenvolvido em todo o estado, hoje eu faço parte da setorial, né, como uma pessoa convidada, digamos, entre aspas, especial, né, por ter concorrido, abdicado, coisa e tal, dentro de uma outra setorial, que não é essa que eu represento hoje, né, foi a cultura popular, inclusive está em reunião nesse exato momento, né, e aí eu não quis participar, vim direto para cá. E participei de todas as mesorregiões, participei de todas as reuniões das mesorregiões no estado inteiro, né, inclusive uma das descentralizações que houve em Ibirama, eu era a única pessoa, né, de todo o estado a participar, né? Não existia outras pessoas, né? Então, teve uma reunião do Conselho Estadual, dentro do congresso que teve lá, um seminário, e só tinha eu. Então, assim, tem que ter vontade, como o Roberto falou, conhecimento, um pouco de conhecimento e andar junto com pessoas do mesmo setor, da mesma setorial, né, da qual representa, né. Então dá para se montar uma equipe em cada setorial, viajar junto, montar, como o Roberto colocou ali, e montar uma equipe e representatividade da nossa mesorregião e quiçá só de Blumenau, né.
Sim. Obrigada, Celso. Tem o Roberto para falar e depois a Raquel. Para estadual, as vagas são por município, né? Eu acho que daí cabe a nós, como conferência, como Assembleia Cultural Reunida, deliberar quem serão os representantes, porque eles vão representar mesmo, né? Então, reforçando um pouco, até acrescentando ao que o Celso diz, acho que é necessário, sim, estar bem a par do que o município está falando a respeito de cultura, das deliberações que nós vamos tirar, dos indicativos que nós vamos mandar para o estadual, que esteja apropriado ou apropriada desses indicativos, porque a conferência estadual é também o momento em que os municípios também levam suas proposições para compor aí com o Plano Estadual de Cultura, né? Então, acho que é uma função que realmente tem que estar alinhada com o que essa conferência definir, e a pessoa, os delegados e delegadas para essas outras instâncias, como a estadual, tem que estar apropriado ou apropriada do que a gente está discutindo, né? Perfeito, Roberto. Raquel, para a gente ir falando. Então, eu acho perfeita a fala do Roberto. Eu, a princípio, pedi fala para a gente só separar um pouco, porque nós temos pessoas aqui, né, a gente já viu até ali pela pergunta, que às vezes não estão tão ainda inteiradas. Então, a pergunta da eleição que eu fiz era referente ao estadual, né? Nós tivemos também essa pergunta sobre a nossa, que é o municipal, aqui a eleição para conselheiro municipal. Então, só para a gente deixar um pouco claro que a gente, conselheiro, conhece essas dinâmicas, mas quem não é conselheiro que está aqui acompanhando, separar esses assuntos, porque de repente pode confundir um pouco essas pessoas. Sim. Né? Quanto à questão do estadual, nós já, como disse o Roberto, é muito importante esse momento, né? E eu creio que hoje a gente até já poderia deliberar, caso haja necessidade, do pagamento de diárias para os conselheiros que vão para a estadual. Porque para que eles participem, é preciso que o conselho aprove essas diárias, né? Então, como não tem data prevista, a gente vai ter eleição agora, vamos dizer, em julho, até que esses conselheiros tomem posse, se organizem para posse e primeiras reuniões. Minha sugestão, Camila, que a gente colocasse já com aprovação a ida do número de representantes necessários e também a diária para essa representação. Porque a gente, enquanto Aí conselheiro... você está sugerindo a questão de pagar a diária só para conselheiros ou também para a sociedade civil que estiver junto, se for eleita? Não, aí para esses representantes, eles vão estar representando... O município. Exatamente, né? Tá. Por isso que eu perguntei como é que ia funcionar essa eleição, me preocupava um pouco, assim, que a gente tenha realmente pessoas que estejam, como o Roberto colocou ali, acho que ele falou melhor do que eu, né? Mas que a gente... após definido como vai ser eleito, quantos vão, a data e tudo mais, mas que a gente já tenha a possibilidade dessa diária, porque a pessoa vai precisar de estadia, transporte e alimentação. E nós já fizemos isso em anos passados, onde houve pagamento da diária para o conselheiro, porque esse conselheiro não tem que tirar do seu bolso. Na cultura já é muito difícil que a gente tenha os recursos, né? Para essas pessoas trabalharem, já se doam voluntariamente para o trabalho, então é justo que seja pago essa diária para essas pessoas. Eu tenho que ver se a gente pode fazer nessa reunião, Tayana, isso é possível? A minha sugestão é aprovar isso na reunião já com a nova gestão, porque aí a gente vai saber quantas pessoas efetivamente vão, quem vai, porque assim, a diária a gente aprova, está em lei, pode ser usada para os conselheiros irem sem problema nenhum. Agora, não sei, assim, eu não vejo necessidade de adiantar uma coisa que vai acontecer automaticamente depois, né? Independente se formar uma gestão totalmente nova, mesmo que os conselheiros não tenham experiência, a Secretaria de Cultura também está aí para dar o suporte, né? Sim. Eu acho que até porque, antes de passar para o Celso,
não foi divulgada nada ainda da estadual, então eles não vão fazer, tipo, tão rápido assim, acredito eu, mas eu acho que, por lei, os conselheiros têm direito à diária, então a gente pode fazer uma extraordinária até, se caso aconteça isso, mas se não, esperar a nova gestão a partir do dia 22, que aí a próxima reunião vai ser com a nova gestão. Já respondo a questão ali da eleição aqui do conselho. Celso levantou a mão para falar sobre isso. Sim, era exatamente sobre isso. Não, é a mesma coisa que tu falou. Era pedir uma ordinária e com essa pauta. Simples. Simples assim. Porque tu marca a ordinária dentro do prazo ali, bota uma extraordinária, né? Talvez. Uma extraordinária e tá tranquilo, não tem muita... porque aí define quantas pessoas são, como é que é. Perfeito. Para falar da eleição do municipal, pessoas que estão aqui não conhecem, como a Raquel comentou, vai estar no regulamento, mas a premissa vai ser como foi feito nas outras, presencialmente nas outras conferências, né? Como sempre foi feito. Vai ter a conferência na parte da manhã, à tarde a gente vai ter a inscrição dos candidatos, os candidatos que vão estar ali, né, os artistas que vão querer participar vão se inscrever, aí vão ter cada 1 minuto para falar quando for a eleição da área editorial que escolheu, vai ter aquele 1 minuto cada candidato e vai abrir votação com os delegados. Aí os delegados vão ser as pessoas que estão participando da conferência desde o início, né, vão ter várias chamadas para ser assinada, então essas pessoas que vão poder votar. Porque a gente acredita, né, que para participar dessa eleição, os delegados eles têm que estar cientes de todo o processo que acontece, a conferência que é importante, enfim. Então, vai ser como for feito as conferências, é isso, você vai participar de toda a conferência, pós-almoço vai ter a inscrição, vai ter 1 hora de inscrição para candidatos para a área, e a partir disso vai ser aberta a votação por área, e você escolhido qual, né, o mais votado vai ser titular, e o segundo mais votado vai ser suplente nesse regimento atual que nós temos. Conseguindo aprovar a alteração da Lei 33 e o novo regimento, não vai ter mais suplente, vão ser todas as 2 pessoas, são conselheiros com direito a voto, a tudo. Raquel, pode falar. Então, nesse sistema, como foi feito anteriormente, não vai haver necessidade de a pessoa apresentar um currículo prévio dela de atuação na área para uma avaliação? Antes, para que não fique só naquele 1 minuto de apresentação? A gente está no lugar que a gente sempre fez antes nosso processo eleitoral, né? A gente vai abrir a inscrição e a gente pode conversar isso no GT, e na hora do regimento, mas a nossa premissa era fazer como era feito antes, inscrição na hora, os artistas vão estar ali, vão se apresentar, se a gente conhece, vai ter que levar um comprovante de residência, né, que é atuante em Blumenau, e a gente vai estar ali conversando, vão ter vários artistas ali, a gente acredita, como sempre foi antes, na questão dos artistas que vão estar se candidatando, né. A gente fez antes com a questão né, vários artistas, várias pessoas que também colocaram seus currículos, colocaram as suas informações, foi aberta a votação, foram eleitos, mas ainda não conseguiram se adaptar ao sistema, ao esquema que acontece com os nossos conselhos de cultura, né, que a gente tem reuniões, tem GTs, tanto que alguns tiveram que abrir mão do seu cargo, sair porque tinham outras demandas, e vai ser esse lugar. A gente sabe que tem pessoas que já entraram no conselho com pouca experiência, que adquiriram experiência no conselho, e que hoje são aí produtores, artistas, estão atuando na cidade. Então a gente pode colocar, não sei, discutir isso no GT, de fazer uma reunião, né, do GT amanhã, para colocar, para poder a pessoa que vai se candidatar, então, já deixar o seu currículo para a gente expor os currículos lá na hora. Pode ser isso também, podemos colocar, então. A gente coloca na hora da inscrição, se a pessoa vai ser candidato, coloque aqui seu currículo, seu portfólio que seja, e a gente tenta deixar ali impresso pela Secretaria de Cultura para as pessoas estarem vindo, mas aí isso a gente discute no GT, então, essa demanda também, que é importante, a gente pode fazer isso. O GT está de acordo a gente fazer esse encontro para falar sobre isso, do regulamento? Por escrito aqui?
Não, só para dizer o GT, a gente se encontra durante, né, pelo nosso grupo e a gente faz essa demanda e vê regulamento, porque a ideia é que a gente comece a divulgar amanhã já, para poder dar tempo da inscrição, dar essa calmaria para a galera também ter tempo de divulgação. A Tati tinha colocado aqui também sobre a questão de que a gente colocar a pressão de investimentos em cultura. A gente pode colocar os investimentos de cultura para trazer tanto para o fórum quanto para a conferência, né, e da questão do turismo, a gente pode ir atrás dessa planilha, Tati, para a conferência. Aí na conferência a gente pode apresentar o de cultura, de turismo, fazer o paralelo, e no do Plano Municipal de Cultura, apresentar, a gente apresenta o investimento de cultura. A gente pode falar com o Silvio, a gente já tem algumas informações com o fundo também, de ir atrás dessa planilha, desses investimentos, do que vem da prefeitura, o que vem também, que muitas obras da secretaria não foi dinheiro que saiu da prefeitura, e sim de emenda parlamentar. Então a gente também sabe disso, para a gente entender mais ou menos esses investimentos. Pode falar, Tati. Oi, gente, eu tô sem câmera hoje, mas, Camila, só complementando, eu acho importante que haja uma prestação de contas por parte da Secretaria de Cultura e da municipalidade, né, da gestão, a razão por que a gente está tendo equipamentos culturais da cidade se inscrevendo num edital que é voltado para os artistas, tirando a pouca verba disponível para os artistas, porque a prefeitura não faz investimento direto nos equipamentos, que ela tem a obrigatoriedade de fazer a manutenção, né? Então, isso, assim, eu como produtora, como artista e como cidadã, eu acho essencial que aconteça, porque não faz o menor sentido o prefeito jogar nas costas do edital municipal de fomento à cultura a responsabilidade do que não é desse edital, que é da gestão, né? Tanto para questões de reforma, para questões de acervo, para questões enfim, o que é necessário para que esse equipamento cultural esteja funcionando em plenas condições, com qualidade de apresentação para o público que vai, né? Público desde turista até o cidadão da cidade que queira circular por esses espaços. Ok, podemos ver isso e falar com a secretaria já para vir com essa demanda. Terezinha? Então, a minha contribuição aqui é mais ou menos uma resposta que a Tati está comentando. Eu vou falar em nome da biblioteca, porque a biblioteca, ela é biblioteca, literatura e livro, que fazem parte da setorial, né, da mesa setorial. Então, nos 5 eixos, né, de estrutura, de organização e de desenvolvimento também, né, tem os eixos ali no Plano Municipal de Cultura. Ali, pelo Plano Municipal de Cultura e pela setorial, a biblioteca tem direito, sim, de concorrer, como ela vem concorrendo. E só que, assim, agora, recentemente, a gente conseguiu trazer a biblioteca para dentro para participar da setorial. Temos até uma foto ali, né, com as pessoas, com as 3 meninas da biblioteca, enfim, e comprovando esse encontro. E o que acontecia antes, então? As necessidades, eu estou falando porque isso veio dessa reunião da setorial de literatura, biblioteca e livro, porque tanto a gerente, quanto a biblioteca, quanto a funcionária de carreira, que é a Verena, o que elas faziam, então, com as necessidades de estrutura, por exemplo? Levavam direto para a secretaria, ou antes para a Fundação Cultural, não traziam para o conselho, né? Então, a partir dos editais, que elas entenderam, porque o que se pede ali, por exemplo, é acervo, alguma coisa assim, porque não tem nem valor suficiente para construir um telhado, uma reforma, comprar mobília para a biblioteca, né? Então, até houve, assim, uma sugestão que seria talvez interessante, partindo do próprio pessoal da biblioteca, que a biblioteca tivesse um edital em separado, como em outros conselhos acontece, né? Então, se isso for, a biblioteca, se isso for levado para, né, uma resolução, a biblioteca terá seu fundo próprio para concorrer aos prêmios, né? Nós já temos, assim, uns valores tão exíguos, né, tão pequenos, ainda dividir mais, sabe? Então, acho que é um problema de estrutura financeira, na verdade, porque a biblioteca, nesse momento, tem direito, sim, de concorrer ao edital,
porque ela faz parte da setorial. Quanto aos museus, eu já não sei, porque não é minha área, né? Então, é uma conversa que tem que haver mais à frente, talvez, para reorganizar essa parte, né? Tá. A gente tem o Celso para falar e o Arnaldo. Vamos tentar nos 3 minutos, até 3 minutos aí, gente, para falando, para a gente. Prometo ser 10 segundos. Tá, primeiro o Celso, depois você. Celso. Tá sem áudio, Celso. Assim, vou tentar ser o mais breve e o mais sucinto possível. Eu participei de um levantamento de toda a infraestrutura das autarquias, fundações, museus, bibliotecas de todo o estado. Eram muitos. A gente fez viagens, viu as pessoas, né, os funcionários de carreira, vimos inúmeras fundações, autarquias que não tinham mais equipamentos, já tinham passado do sucateado, quadros em extinção que não foram repassados nem nada. O que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento, entregamos direto ao governador, né? Então, a minha sugestão é que o próximo conselho, que o conselho faça isso em todas as autarquias, todas as instituições, todas as fundações, vejam, façam um levantamento. Por quê? O ano que vem tem eleição. Então, assim, a todo o primeiro ano da eleição, o prefeito, vou falar só prefeito, mas é prefeito, governador e presidente. No primeiro ano ele não faz nada, porque até 31 de agosto ele tem que apresentar o PPA. Então, a nossa função qual é enquanto conselho? É participar do PPA, explicando para ele quanto que nós precisamos. Aí tem o LOA e tem a LDO. Então, a função do conselho é também participar disso aí. De que forma? Definindo que aquele valor precisa ser aumentado. Por quê? Porque a biblioteca está sucateada, porque o museu está sucateado, porque o quadro está em extinção, tem que abrir concurso, fazer isso. Isso quem faz é o conselho. E passa isso para o prefeito, para o secretário, num documento, um dossiê, explicando toda a autarquia, explicando toda a fundação, e biblioteca e todas as instituições. Isso a gente pode definir, aumentar o valor da LDO, como vai ser gasto dentro da LDO, participando das discussões, participando dentro do LOA, que é definindo o valor que vai ser usado nisso aí, porque a gente pode iniciar o quanto que precisa para fazer a restauração, para fazer a compra de novos equipamentos, a ampliação de novos do quadro que está em extinção, o quadro que está deficitário, e assim por diante. Então, tem condições, sim, de organizar e fazer isso aí. É trabalho? Mas dá para resolver, viu? Ok, Celso. Arnaldo? Depois a Raquel. Gente, vai. 30 segundos. É porque eu não estou contrapondo, né, a Terezinha. Ninguém está argumentando que a biblioteca não tem o direito de participar, pelo contrário, entendeu? O problema maior é a Biblioteca Pública Municipal ter que participar de um edital para captar recursos para a sua subsistência. É vergonhoso. Eu estou imaginando só assim, rapidinho, quantas coisas poderiam ser feitas dentro do prédio da biblioteca com o ovo. É isso que eu fico pensando. É exatamente essa a questão. Raquel? Bem, eu coloco uma sugestão, na verdade, é assim, o que a Tati traz para a gente, isso já é uma discussão que a gente tem há muitos anos dentro do Conselho, projetos que foram apresentados, e aí o proponente é uma pessoa física, porém é um projeto que se percebe para uma instituição pública, né? Então, essa é a questão que ela está levantando, depois a Tati pode me corrigir se for o contrário. No Conselho, eu sempre tive um posicionamento de que eu acho que, como a Tati falou, eu acho que a gente tem que separar a obrigação do poder público, que é o governo, certo? Que ele tem que buscar os recursos para a manutenção desses equipamentos públicos.
Porque o que a Tati levanta aqui, o Fundo de Cultura, ele já é um fundo que ele não dá conta hoje de todos os projetos que são apresentados para ele enquanto sociedade civil, que é o fazedor de cultura, que é o artista, que é o grupo de dança, que não é, do poder público, né? Apesar de nós nos beneficiarmos de um equipamento público, aí vem essa questão também que já foi levantada dentro dos nossos debates, porém o fundo entraria com uma concepção de ajudar o artista e o agente cultural, o produtor cultural, né? Então, que mecanismos poderíamos ter? Já cheguei a levantar essa questão de que não há nenhum problema de um pesquisador fazer um projeto para ele, para uma biblioteca, ou seja, para um museu, é um projeto dele. Agora, tem uma diferença em talvez fazer uma higienização dos livros da biblioteca, uma higienização dos acervos de um museu. Estou só levantando esses 2 pontos, mas tem várias outras situações, né? Então, eu acho que é um debate muito amplo, que a minha sugestão seria, então, dentro das setoriais, né, conversar e ver qual é a demanda, qual seria o entendimento maior, porque a gente fica, às vezes, com poucas pessoas para cada um defender um ponto de vista, né? Me parece que a demanda da cultura é que o dinheiro do Fundo de Cultura não fosse usado para equipamento público, na sua maioria, mas posso estar enganada. Então, acho que é um debate que a gente teria que ver qual é a maior demanda que vem dos fazedores de cultura para a aplicação desse fundo. Eu acho que é um debate que o próprio fórum pode estar, a gente está trazendo isso no fórum também, para conversar sobre isso, que acho que é uma demanda que nem o pessoal fala, não só dos equipamentos públicos, né, tá utilizando do dinheiro do fundo, assim como também muitas fundações de empresas privadas, mas são fundações que também se inscrevem para o dinheiro do fundo. Tati, até 3 minutos, Tati. Não, é bem rapidinho. Eu acredito que não seja mais. O debate é necessário com os nossos representantes, né? No fórum. A gente precisa ouvir a explicação deles do porquê que esse absurdo está acontecendo, né? Eles têm que prestar contas de por que não está havendo investimento. Mas não é mais um debate, é um consenso. É um consenso que já existe na cidade há alguns anos, há algumas gestões deste conselho, que a comunidade civil já se manifestou, e o próprio conselho também já entrou em consenso várias vezes, e a gente sabe que a municipalidade está ciente disso também. Que os secretários de cultura dessas gestões todas estiveram cientes dessa demanda da comunidade de que houvesse esse investimento direto e de que a gente não tem dinheiro suficiente, não é uma novidade para ninguém, não tem mais o que se debater, sabe? O que eu penso que precisa acontecer é uma prestação de contas do porquê que continua desse jeito, porquê que a gente está com equipamentos culturais sucateados, quando o turismo depende desses equipamentos culturais para a sua própria subsistência. Por que o turismo está recebendo verba para fazer publicidade e não está fazendo investimento nos equipamentos? Né? A gente está nesse debate há muitos anos, não tem mais o que se debater, é prestação de conta mesmo, é explicação da governabilidade, por que esse absurdo continua acontecendo depois de tanto se debater e de tantas reivindicações feitas por todos nós. Não é, ninguém aqui está ouvindo isso pela primeira vez, né, gente? É isso. Não, perfeito. Nem que a gente faça uma audiência pública junto, e nessa audiência pública a gente peça ações de contas, tanto para a cultura quanto para o turismo. Acho que a gente pode partir disso aí. A gente precisa voltar para a pauta, que tudo faz parte da pauta, né, gente? Eu entendo a discussão, mas a gente precisa seguir, a gente tem tempo da reunião. Então, vamos passar para a próxima slide, Tayana. Eu tenho aqui a apresentação das artes, né, da arte base, na verdade, que o Inácio deixou comigo. Eu posso colocar em tela antes da próxima slide? Primeiro, acho que a gente deixa por último as artes. Tá bom. Vamos passar os slides. Para dar mais emoção. A gente tem a questão do nosso investimento, foi ficado, se não me engano, se não foi na primeira reunião dessa nova gestão, foi na última gestão, foi deixado o valor de 10 mil, né, até 10 mil para ser gasto no fórum e até 10 mil para ser gasto na conferência.
Então, é uma soma de 20 mil. E a gente fazendo os cálculos e pensando em toda a organização, conversando com outras cidades, até com o pessoal da ANVI, que estão contratando assessorias para fazer a organização do evento, porque, gente, a organização do evento não é só esse GT ficar reunido para conversar as coisas e fazer acontecer. Tem demanda de gente para fazer inscrição, tem demanda de gente para cuidar das chamadas, demanda de gente para fazer protocolo, demanda de gente para mesa, para mediação, demanda de gente para organizar, para ficar organizando e cuidando do coffee break. No fórum, é as pessoas ficarem nas salas, que vão ser salas divididas com cada setorial, para fazer a discussão do plano, depois voltar para fazer todas as atas, toda a documentação, né? Então, a gente pensa que é todo um trabalho que é necessário, não só antes, durante, como pós-evento. Esse material tem que ser apresentado depois, também na transparência, tudo que foi concluído e produzido dentro do fórum, dentro da conferência. Todo mundo já participou, então sabe que são muitas demandas, né? Então, são os custos, em média, que a gente tem. A gente vai, da acessibilidade, a gente vai estar R$ 144 por hora, né? Mais 30% de imagem. Então, a gente vai ter 3 intérpretes de Libra para os 2 eventos. R$ 3.000 também para audiodescrição, pacote para os 2 eventos. A gente tem a Catarina, a Rafaela, que vai ficar a manhã toda aqui, fazendo a discussão, trazendo a palestra do fórum. R$ 1.600 com todos os custos, né, transporte, alimentação, hospedagem, que ela vai ver aqui um dia antes. E a gente, com a organização do evento, com a empresa contratada, que a gente está pegando já os orçamentos, R$ 10.000 para os 2 eventos. Junto nessa aí tem o coffee break, tem toda a organização dos materiais, organização dos textos, organização de tudo que vai ser apresentado dentro do cronograma, né, da programação dos 2 eventos. Tem a gente também aí vai ter custos do fundo, né, direto, que é o material de expediente, impressões diversas, que aí vai ser banner, cartazes, crachás, cordinhas, tudo isso para estar ali, e a gente está pedindo apoio, né, para alguma empresa, a gente já está indo atrás, para nos trazer também pastinhas, canetas, que vai ser utilizado durante os 2 eventos. Tem outro slide relacionado a isso, Tayana? Não, não tem. Então, esses inicialmente são os custos, então vai ficar em torno de 18 mil. A gente pode trazer depois também, encaminhar por e-mail também para vocês, né, se for necessário, vai ficar em torno de 18 mil. Depois vai estar também na transparência, e isso foi uma deliberação do GT, que a gente tem essas pessoas trabalhando nisso e focada nisso. Antes de passar para as artes, todos de acordo, todo mundo está ok? Se alguém não tiver, se manifeste. Perfeito. Então, acho que é isso. Então, a gente está como, né, tudo ok, aprovado. Agora a gente pode passar para as artes, que igual o Inácio, que está no nosso GT também, produziu, para vocês verem como vai ser. Se tudo der certo, a partir de amanhã a gente está com isso já, né, a link de inscrição, tanto do fórum quanto da... A gente só vai decidir a questão da eleição ali, gente, tá? Da galera mandar o seu currículo, seu portfóliozinho, para a gente deixar exposto para as pessoas. Essa é a premissa da imagem. Inácio, tu quer falar sobre a arte? Oi, Camila. Não, só um breve comentário. Nós discutimos no GT, né? Vocês me escutam bem? Sim. Ah, então tá. De fazer 2 artes separadas, né? Seguindo a mesma linha de identidade visual, uma para o fórum e uma para a conferência. Como o tema da Nacional é democracia e direito à cultura, né? Até conversei com a Tati agora há pouco, que é minha colega de coletivo aí, mas escolhi para trazer, né, para o GT também imagens aí do grande evento do coletivo Colmeia, para estar ilustrando essa arte, porque na minha perspectiva, e acredito que dos colegas também do GT, o Colmeia seja um símbolo, né, dessa luta pela democratização e pelo direito à cultura aqui na nossa cidade. Então, a escolha das imagens tem também esse lugar simbólico, né? Vários artistas que fazem parte do Colmeia estão nos setoriais também. Exato, exato. Então, tem essa relação direta com o nosso trabalho aqui no Conselho também. Então, é basicamente isso, né?
tentei trazer algumas formas, enfim, as logos estão aí, fiz algumas alterações que a gente, inclusive, debateu hoje à tarde. Sobre as imagens, essas que estão aí são imagens retiradas da imprensa, os créditos estão dados, mas eu tenho contato, né, com uma fotógrafa que esteve conosco no Colmeia no ano passado, que tem, inclusive, imagens com qualidade melhor, mas que são também do grande evento, né? Então, a única alteração que talvez ainda tenha são a troca dessas imagens para que a gente tenha a garantia da autorização do fotógrafo, né, para estar utilizando e para que a gente tenha mais qualidade também no material para estar fazendo a divulgação. Então é isso, tá bom? Perfeito. Pode passar então. Tá, tá aí. Aí essa programação ela tá aí ainda, mas talvez ela, né, a gente vai ver, vai sofrer alteração, só para vocês terem ideia. Então, começa às 8, vai até meio-dia, tem um intervalo, aí depois inicia 1h30 e vai até, período da tarde, até às 18 horas, que é a nossa meta. Aí da conferência também, que vai estar aí, Turismo Cultural, e Arte Local, no dia 22, vai ser na Secretaria. Então, fórum vai ser na FURB, né, essa parceria com a FURB ali, esse apoio, por conta das salas, do auditório, da separação, a gente vai fazer no auditório T e as salas do bloco S, então as setoriais vão estar ali para ter aquele 1h30 de discussão, de falar, porque a gente já tem uma prévia das setoriais, de leitura do Plano Municipal de Cultura. Então, a ideia é para pegar as pessoas que não fazem parte setorial, mas estão no fórum, querem fazer discussão sobre as políticas públicas da setorial que ela acredita fazer parte, então ela vai estar ali, vai entender o Plano de Cultura, que é uma demanda dos conselheiros, de trocar ideia com elas ali, eu estava falando só do fórum, né? Trocar ideia com elas ali, e aí depois a gente vai apresentar na plenária. E na conferência vai ser do Carlos Jardim, que é onde vai ter ali o evento da mesa redonda, comunidade, secretários e convidada para falar sobre o tema do turismo. A gente vai ter um intervalo depois do almoço e a gente vai ter na parte da tarde inscrição dos candidatos, o início do processo da eleição, vai ter uma parada ali para o coffee break e depois a gente vai ter escolha de delegados para a conferência estadual, encaminhamentos finais, a partir de discussões também, o que a gente pode, a partir das anotações, do que foi discutido na parte da manhã, o que a gente pode levar para o estadual também. Então, as artes são essas, vão estar sendo divulgadas, se não, amanhã, no máximo até sábado, para dar tempo da galera se inscrever, que eu acho que tem bastante tempo, até dia 15, bastante tempo até o dia 22, com bastante tranquilidade. Lembrando que as inscrições vai ter a demanda da lista de presença, tudo isso vai estar no regulamento também, tanto de um quanto de outro, como vão funcionar as coisas. Pode passar, Thay. Antes de divulgar tudo ok, então está sendo registrado aqui na reunião, e aí durante a semana vocês vão ver essa divulgação e contribuam com a divulgação, convidem os artistas que estão afastados do Conselho de Cultura, que estão afastados das discussões da política pública cultural da cidade, então, por favor, vamos fazer esse movimento, que as pessoas vão, para que é importante também que elas entendam como está a situação atual, né, da nossa cultura municipal aqui, para elas se inteirarem ou elas trazerem também as demandas que elas estão em outros lugares, vendo outras coisas que às vezes a gente não consegue alcançar. Então é isso. A nossa próxima pauta, plataforma Lunar Mais Cultura, que quem pediu foi a Tati. Então, Tati, vou te dar aqueles minutos para você falar sobre a plataforma e a gente abre para ir deliberando. Obrigada, Camila. Vou só repetir o que foi falado na última reunião, os conselheiros que estavam presentes já sabem do que se trata. A plataforma Blumenau Mais Cultura, ela é uma iniciativa que foi administrada pela Fundação Cultural durante alguns anos, com, claro, verba pública também, teve doação da TIM, e aí existia um aplicativo que tinha a função de centralizar todas as ações culturais que aconteciam na cidade, fossem públicas da prefeitura, fossem dos artistas, fossem privadas, inclusive, porque dentro da plataforma é possível a gente cadastrar também espaços, não só agentes, né? E funcionou super bem por um pequeno período de tempo, e era muito interessante a proposta, porque a gente sabe como é difícil a gente chegar no público quando a gente está fazendo um evento cultural, a gente sabe o desafio que é a gente ter que trabalhar um algoritmo que está invisibilizando a gente nas redes sociais, a gente fica refém desses algoritmos, e a gente também sabe
que existem muitos eventos acontecendo, e quando a gente está dentro de um grupo de WhatsApp, que é onde acaba sendo o principal ponto de divulgação, é um evento atrás do outro entrando, então a gente nem consegue ler tudo que entra ali. Se a gente tem um aplicativo na mão, a gente consegue ver os dias do mês que vão ter os eventos, quais são os eventos, quais são as linguagens que vão ser trabalhadas nesses eventos. A gente vai poder se organizar pessoalmente para poder acompanhar e já saber com antecedência, porque a gente, como produtor cultural, envia o convite para o conselho, envia o convite para a secretaria, faz esse trabalho de divulgação até com a assessoria de imprensa, né? Quando a gente tem dentro dos nossos projetos, e a gente, mesmo assim, não consegue alcançar todo o público, mesmo com o WhatsApp, mesmo com todos os mecanismos disponíveis. Com esse aplicativo, fica tão simples, tão fácil e tão bom para a gente, como público e como agente cultural, de poder se organizar para poder prestigiar o trabalho dos nossos colegas. Inclusive, me chama a atenção que não é mais feita a leitura dos convites. Eu entendo que existe um tempo, né, que a gente precisa demandar para estar nas reuniões, mas, gente, vamos ser sinceros, todos os conselheiros leem os convites que recebem no e-mail? Não, né? Porque no nosso dia a dia a gente está numa correria enorme. Esse aplicativo também ajudaria os próprios conselheiros a fazerem a fiscalização do trabalho de investimento nesses projetos culturais, a acompanharem as suas setoriais, né? Eu queria entender por que esse aplicativo deixou de existir, né? E por que a plataforma Blumenau Mais Cultura continua sem nenhum tipo de melhoria. Porque ela é uma plataforma muito interessante, mas ela é bastante defasada em questão de tecnologia, de funcionalidades. Ela não evoluiu, né? Nesse período aí de existência dela, são vários anos já, que não teve investimento. Então, eu queria entender o que está acontecendo, por que esse aplicativo deixou de existir e por que é que a gente não retorna isso, né? É isso. Obrigada, gente. Tá. Sobre a plataforma, eu acho que a Mari pode falar se ela sabe alguma coisa, por conta da secretaria, porque a plataforma foi, se não me engano, uma doação. Mas sobre o aplicativo, Tati, eu não conheci esse aplicativo, desculpa. Eu nunca tive acesso ao aplicativo. Qual era o nome do aplicativo? Ah, não vou lembrar agora, Camila. Ele já deixou de existir já faz mais de 5 anos, mas eu tinha ele baixado e funcionava super bem. Porque daí mas esse aplicativo foi criado por quem? Era um combo junto com a plataforma. Quando a gente cadastrava o evento na plataforma, automaticamente alimentava o aplicativo, não precisava fazer mais nada. Porque, assim, só para contextualizar a questão da plataforma, para quem não conhece, foi uma plataforma que, se eu não me engano, foi doada em 2015 para o município pela TIM, pela empresa TIM. Eu lembro porque eu fui uma das pessoas que foi convidada a estar no primeiro encontro para mostrar como funcionava a plataforma, para ser para eu passar para outras pessoas, como na época da TBT, né, convidada para representar a temporada do Momentos de Teatro, para poder depois replicar para eles o que eles estavam ensinando com a plataforma. E aí, na plataforma, não falava de aplicativo, era só a plataforma mesmo, que era por browser, né, ia no site, acessava. Que é a mesma que estava quase a mesma que se usava na estadual, que não tem mais, hoje na estadual também, se não me engano, e o mesmo plataforma, mesmo escopo, mesma coisa que também é nacional. Mas eu vou deixar agora a Mariana falar sobre a plataforma, que é uma questão que veio parceria ou doação para a Secretaria de Cultura, que era na época a fundação. Mariana. Oi, pessoal, boa noite. Sobre a plataforma, vamos lá. Quando eu entrei em 2016, essa plataforma ela já estava com sérios problemas, porque o que acontece? Foi, como a Camila falou, uma doação da TIM, né? Eles tinham um prazo de execução dessa plataforma, tanto é que todas as cidades que receberam essa plataforma da TIM já sabiam que elas teriam um prazo de execução, né? E que as prefeituras iriam receber, porque é um servidor que era deles, que eles pagavam, para que pudesse acontecer isso. Quando acabou esse prazo, a gente ficou ainda mais um tempo com a plataforma em funcionamento, porque tecnologicamente falando, esse tempo foi contando, mas depois eles cortaram a ligação desse processo. Por isso que hoje ela até, acho que até eu dei uma olhada nela hoje até, para dar mais uma olhada como é que ela estava, mas há muitos, eu entrei em 2016 na secretaria,
quando eu entrei em maio, em novembro, mais ou menos, ou dezembro, ela já não funcionava mais adequadamente, né? Então, porque ela já tinha expirado esse prazo, né, que a TIM tinha dado, enfim, para os municípios, no caso. Não existe nenhum aplicativo voltado e nem ligado com a plataforma Blumenau Mais Cultura, nunca teve. Aliás, tinha um aplicativo que era da Fundação Cultural, que alguém doou para a fundação, não foi a fundação que realizou isso, e que na minha época, quando eu entrei, o aplicativo já também não estava mais, eu nem sabia como ele funcionava. Eu sabia que ele existia, mas assim, a pessoa doou, e daí ninguém pegou esse processo, e acabou não continuando. A gente teve uma conversa hoje com o Silvio em relação a isso, falamos da plataforma, a Thay trouxe uma situação ali da plataforma que é muito parecida com a plataforma Mais Cultura de Blumenau, que é a do governo federal, que existe, que até depois a Thay pode falar um pouquinho dela, que tem 100 e poucos artistas de Blumenau cadastrados, até que a Thay foi ver. A Vânia está falando também da questão da plataforma dos eventos do turismo, que eu acho que depois a Vânia também pode falar, que é uma plataforma que a gente geralmente utiliza também para eventos que vêm ou que são internos da prefeitura, ou às vezes as pessoas pedem para que a gente insira, a gente passa o link e a pessoa insere para fazer parte também do calendário do município. Fora que a gente sempre deixou aqui bem claro que a divulgação da secretaria, ela é realizada, né, só que as pessoas precisam encaminhar as coisas para a gente que a gente tenha todos os elementos para que a gente consiga fazer a divulgação dos eventos. Todo mundo que manda para a gente, tudo certinho, com a arte, para a gente ter as informações para conseguir divulgar, a gente faz essa divulgação. Então, falamos também com o Silvio hoje de tarde, que ele não pôde estar presente hoje, ele até pediu desculpas por não estar presente, mas ele tinha um outro evento, mas conversamos com ele sobre isso e ele deu a ideia, então, de como deliberação, Camila, a partir dessa pauta, de vocês trazerem esse questionamento, não esse questionamento, porque esse questionamento eu já respondi agora, né, sobre a plataforma, mas essa ideia de trazer uma plataforma ou um aplicativo que seja do município, né? Então, talvez a gente possa ter algum avanço na Secretaria de Gestão, onde eles tenham os sistemas, que talvez a gente poderia conversar algo nesse sentido. Isso foi um pedido do Silvio, para que isso viesse como deliberação do próprio, para que tenha mais peso, sabe? Para a gente levar essa deliberação, e se for de consenso do conselho, que esse aplicativo seja realmente algo que vá ser usado, né, gente? E que vá ser, assim, distribuído, enfim, que todo mundo possa participar, visto que existe a plataforma, por exemplo, do Federal, que é idêntica à plataforma Blumenau Mais Cultura. Uma das questões que eu sempre, né, mesmo quando conselheira ou quando não conselheira, de estar nos projetos, uma das dificuldades da plataforma sempre foi a questão de quando você colocava o seu evento ali, você colocava que, vamos supor, ia acontecer na FURB. Aí você colocava lá que ia acontecer na FURB, que tinha para preencher o local de apresentação, o local do evento, onde ia acontecer. Aí a FURB tinha que autorizar, quem cuidava dessa página, tinha que autorizar que aparecia corretamente na plataforma. Tinha uns delays de comunicação, tinha que estar sempre entrando em contato com alguém da FURB para pedir, ou com outras casas de evento, né, outros espaços para poder também para fazer isso. Eu sei que tinha algumas demandas que muitos proponentes, até porque a gente vinculava a obrigatoriedade de estar na plataforma Blumenau Mais Cultura dos proponentes e também de colocar a divulgação dentro da plataforma. E começou a ter muito problema, porque muitas vezes a gente tinha que ligar para a secretaria, para a Marina autorizar as coisas acontecerem, para então poder estar lá divulgando que ia acontecer na Secretaria de Cultura, na Fundação Cultural, o evento. Então, tinha os problemas que muitos proponentes iam atrás do fundo, iam atrás da Mariana, iam atrás de quem fosse para tentar ajudar a resolver isso, mas porque não tinha atualização do sistema. Mariana, tu quer falar sobre isso? Camila, assim, o sistema dali que a TIM nos entregou era um sistema bem fechado, né? Tipo, a gente não tinha como fazer atualização ou fazer modificações. Isso era
um dos, né, vários problemas que a gente tinha apontado já, porque a gente foi visualizando, tentamos até entrar em contato com as pessoas da TIM, mas como era algo experimental para eles também, né, que eles tentaram fazer com que outras cidades se aproveitassem disso, mas assim, a gente tentou de todas as formas fazer com que as atualizações acontecessem e que esses erros, né, fossem consertados. E ele não era nada, meu Deus, como é que é a palavra? Não é interativo, mas facilitado. Não era orgânico, mas não era orgânico. Não, era difícil, porque dependia dos agentes, dependia dos locais, né? Então, assim, como tu diz mesmo, eu tinha que esperar o ok da FURB para que eu botasse que o evento ia ser na FURB, ou mesmo da secretaria, né? Então, ele é intuitivo, essa era a palavra que eu queria usar. Ele não é nada intuitivo, sabe? Então, enfim, acho que a deliberação vem dessa, acho que o Silvio se mostrou bem aberto em relação a isso, acho que vale um ofício, não sei como é que a gente pode chamar, né? A gente pode deliberar, deliberado aqui na reunião, mas para pedir a solicitação de uma plataforma ou de um aplicativo. Isso. Antes de passar para a Tati, eu queria entender que a Vânia colocou ali, a plataforma do turismo é uma criação da prefeitura? Tipo, o sistema ali da prefeitura, a secretaria que cuida disso ali, que criou essa plataforma do turismo? É um site, é o nosso site, é o site Turismo Blumenau, onde as pessoas, os turistas acessam e também as pessoas da cidade. E lá tem agenda de eventos. O próprio organizador do evento cadastra seu evento lá. O site é bastante acessado e o que mais é acessado dentro do site é a agenda de eventos. Então, se tem algum show, se tem alguma apresentação, o Teatro Carlos Gomes manda sempre, todo mês, a programação deles. Então, está sempre lá, né? Tem vários outros locais também que sempre abastecem esse espaço, no caso, né? Entendi. Tati? Eu vou de encontro ao comentário da Vânia, porque eu acho que isso é um interesse comum entre a cultura e o turismo, e que a gente pode, inclusive, levar para debate lá na conferência, porque assim, gente, quando os turistas chegam aqui, se não tiver secretaria aberta, não, né, a gente sabe que os turistas não sabem para onde ir. Eles acabam perguntando para os comerciantes que estão ali no entorno. Eu conversei já com vários comerciantes que eu conheço dali, e é sempre assim, eles chegam aí para a secretaria pedir folhetos para poder dar alguma coisa para o turista, porque eles não sabem nem para onde enviar, porque os próprios comerciantes não têm o hábito de consumir cultura na cidade. Sim. Então, é um interesse, né? Eu agradeço a Mari pelo retorno. Eu fiz essa cobrança lá atrás. Eu acho que a Mari deve lembrar que a gente teve essa cobrança lá em 2000 e bolinha, durante a gestão em que eu estava dentro do conselho, que a Mari foi atrás, inclusive, várias vezes, e ela teve dificuldade também de trazer retornos. Então, fica claro que, assim, o sistema está defasado, não adianta a gente querer reativar, né? A gente precisa de um sistema novo e interligado com o turismo. Eu acho que a gente tem que modernizar. E outro ponto que eu queria colocar é que a gente tem a demanda de fazer o censo, né? Aquele censo que foi feito, um questionário ali via Google Docs. Só que, gente, um censo via Google Docs não é a mesma coisa que você ter artistas cadastrados e você poder extrair dados, né, através de planilhas especializadas, onde você consegue ter informações bem minuciosas a respeito de várias questões, né? Com que frequência esse artista faz eventos na cidade, se esses eventos são feitos através de editais de cultura ou são particulares, questões assim que a gente, enquanto conselheiros de cultura, para a gente poder deliberar políticas públicas, a gente tem que ter conhecimento. E a gente está há alguns anos solicitando que houvesse esse levantamento, né? E aí fica o pedido também para esse conselho, para levar o que foi feito de recolhimento de informações nesses censos que foram feitos agora durante a pandemia, inclusive, né? Para a gente ter, pelo menos assim, a gente sabe que não é absoluto esse censo, ele é um censo parcial, ele é uma amostra, mas já é um caminho para a gente enxergar qual é a realidade da comunidade artística como um todo, pelo menos de quem está acompanhando as políticas públicas e se inscrevendo nos editais públicos, né? Sim, isso, a gente tem a questão do censo a partir também das setoriais, né? Tem que fazer ali o Docs que tem, né? Para fazer o Google Docs de preenchimento, para entrar na setorial tem isso, então a gente também tem
um lugar ali que a gente pode pegar dados também, mas a gente pode criar esse censo mais específico, então, com essas questões, tipo, quantos eventos já produziu, quantos projetos já participou, ver essas demandas, e a partir das setoriais, disparar entre a setorial, inicialmente, mas abrir, né, para todos os artistas da cidade, que não fazem parte da setorial, e até um convite, né, para fazer parte das setoriais, para estar presente, porque, querendo ou não, uma demanda também de artistas, entendo que muitos não vão estar participando do setorial, mas também que a setorial, como tu disse, fazer as políticas públicas, que ela entenda quem está ali também, para poder reivindicar os processos todos que são necessários para a setorial, né? Se eu puder só complementar bem rapidamente, Camila, quando a gente fez a programação do site, do site da Esquina Gráfica com acessibilidade, a gente teve, para eu conseguir extrair certos dados de um site ou de um aplicativo, de qualquer sistema, eu preciso pensar o que eu quero de informações para serem extraídas dali, para saber como acomodar essas informações dentro desse sistema. Então, para pensar nesse aplicativo, seja uma plataforma interligada ou somente um aplicativo, precisa haver um levantamento das informações que são relevantes para os conselheiros, para a municipalidade em relação a esse censo, né? E já deixar isso muito claro para o programador ou para os programadores que forem trabalhar nesse material, de que pode haver necessidade de extrair outras informações, então que eles já pensem esse material dessa forma, para que possa ser feito esses levantamentos, né? Ok, a gente tem o Celso, depois a Vânia. Celso, até 3 minutos de fala. Eu tenho conta e eu faço muita pesquisa no webarquivo.org, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, eu entrei, tem 1.600 páginas desde de 1999, da fundação, e aí eu vi ali o Portal da Cultura, eu vi uma Blumenau Mais Cultura, eu vi todas as coisas, tem os formulários, tem tudo ali arquivado, e isso não está mais na internet, né? Então eu baixei algumas coisas, né? Então tem tudo arquivado, e eu faço muita pesquisa nesse site, entendeu? Então a gente consegue pegar sites que não existem mais, que não estão mais no ar, tu consegue ver ele praticamente inteiro. Por exemplo, eu fiz uma live, um podcast, na década de 90, eu fiz uma live, onde eu fiz um podcast, e isso está até na internet, né, como algo excepcional, né? Então, muitas coisas que eu fiz ao longo da vida, eu consegui buscar de sites que não existem mais, que não estão no ar, e tu consegue abrir o site nesse lugar. Então, ali tem livros, tem sites, tem fotos, tem filmes. Eu consegui filmes de 1909, sobre cultura popular, vocês conseguem imaginar um filme na década de 1909, 1914, 1919? Eu baixei esses filmes, eu consegui baixar esses filmes dessa pesquisa, eu apresento nas minhas palestras, e tudo isso nesse site aí. E aqui, agora eu fiz essa abertura, tem quase 1.700 páginas da Fundação Cultural, desde 1999, eu vi 2007, vi 2016, que vocês estavam falando, eu abri ali, ele estava Portal da Cultura, muito interessante, que estava dentro do site, ali na parte da fundação, tinha o Cultura Mais, né? Tinha outros que eu não me lembro, que existia, tem os formulários que as pessoas preenchiam, tá ali os formulários ainda, a gente consegue abrir. Então é bem interessante, de repente, a gente fazer esse levantamento desde as reuniões do conselho, a minuta do plano, a minuta completa do plano municipal, que foi discutido na época, então vai fazer 10 anos, né? E assim por diante. Então, é bem interessante a gente manter e buscar. Algumas coisas não estão no ar e muitas estão. Vale a pena, viu? Perfeito. Coloca o link ali no chat para a gente deixar por na ata também. Tá bom. Eu vou botar meu link ali. Ele é meio complicadinho no início, depois que pega a manha, vai embora. Mas perfeito. Coloca ali que a gente põe na ata também, para depois vai ficar na transparência. Vânia?
Ah, que legal. Não, só para concluir ali do site do turismo, além da divulgação no site, toda quinta-feira a nossa assessoria de imprensa faz um release falando o que fazer em Blumenau no fim de semana. E aí todos os eventos que estão lá cadastrados, apresentações, shows, tudo que está lá, é divulgado. E é feito também um resuminho para o WhatsApp, e isso é disparado para muita gente. Então, eu acho também que legal, porque você quer divulgar a sua atração, entrar lá e inscrever, né? É um canal que está ali gratuito, à disposição. E é autônomo, a pessoa vai lá, o produtor faz o cadastro e coloca o seu evento. Isso, coloca o evento. A gente não pode colocar por vocês, que cada produtor coloca o seu evento. Então, em premissa, né, quem tiver aí para colocar agora por essas semanas ou acessar o link, vou colocar o link ali do site, não sei se acho que a Terezinha colocou em algum momento aí. turismoblumenau.com.br. Então, se alguém puder escrever isso ali no chat, para as pessoas também copiarem. Então, eu coloquei o link ali, só uma explicação bem rapidinho, eu coloquei o link ali, a pesquisa que eu fiz, que eu achei ali foi Blumenau mais cultura, com mais símbolo, e não escrito mais. Se pesquisar com escrito mais, talvez abra mais páginas, tá? Perfeito. Então, deliberado, a partir desse momento, a gente coloca a questão de que a gente vai mandar um ofício, conversar primeiro com o Silvio, para a gente puxar, falar com ele, com a Mariana, a gente puxar esse assunto também lá, que eu não esqueci o nome da seção ali da prefeitura que cuida dessas coisas, já que a gente tem um site ligado ao turismo, talvez tenha muito acesso, então talvez para não ter o conflito entre um site para cultura, um site para turismo, a gente pode ter num ambiente só, e as pessoas já têm o hábito de procurar no site de turismo, então talvez ali seja um caminho, mas a gente pensar num aplicativo, então, talvez o aplicativo também é legal, que una isso, que também consiga suprir as necessidades das suas secretarias e trazer esse tema também ali para a gente como deliberações da nossa conferência, que eu acho que é importante, que é documento oficial, para ser seguido. Pode ter bastante documento oficial que às vezes não são seguidos, mas vamos tentar. Mas vamos fazer essa deliberação, Tati, então, dessa pauta para a gente entrar em contato com a secretaria, fazer contato com a secretaria lá da prefeitura, sobre essa possibilidade, conversar com o turismo, então aproveitar até na conferência da gente unir essas questões que são importantes. Entendendo que a plataforma Blumenau Mais Cultura não tem mais, não tem a praticidade, funcionalidade que ela poderia ter, ela já não está defasada. Então é isso, com essa pauta, a gente passa para a próxima pauta, que são informes do fundo. Tayana. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Então, na data de ontem, né, 21/6, a Comissão de Análise Documental e Execução do Objeto Premiado finalizou a análise da documentação complementar dos 25 projetos culturais que foram convocados, né, premiados. Foi feito hoje a publicação do resultado. No cronograma estava que ia ser disponibilizado até amanhã, mas a gente já liberou hoje, porque as análises, como a gente tem a plataforma, ocorrem agora de forma mais facilitada. Infelizmente, a gente teve 2 projetos que não enviaram a documentação no prazo, eles não enviaram nenhuma documentação, né, para a documentação complementar, para serem efetivamente premiados, e um dos convocados acabou enviando uma documentação com erro. Agora abre prazo para recurso, a partir de segunda-feira, ali no dia 26 ao dia 28, e depois, até o dia 30 de junho, a comissão vai avaliar os recursos que chegarem com relação a essas desclassificações. Isso se houver, né, recursos. Apesar que, assim, na análise já fica claro, né, no próprio edital, que como ele não enviou a documentação, ele já está desclassificado. Como a gente vai ter sobra de recurso desses projetos, um deles ainda vai ser chamado suplente na própria área, e mais um vai ser chamado da classificação geral. Eu não tenho aqui comigo a lista agora, né, com
com esse resultado, mas já está publicado no site, na plataforma e no site da prefeitura, da SMC, né, da Cultura. Sim. Os suplentes que forem chamados vão ter o mesmo prazo para fazer o envio da documentação complementar, conforme está lá no edital, né, que são 5 dias. E para a gente não ter prorrogação, né, do cronograma, a gente já fez, na verdade, já está sendo cadastrado no sistema do Compras daí da Prefeitura, os projetos que já foram premiados, para fazer a tramitação, para depois eles assinarem o contrato, daí fazer a abertura da conta e efetivamente receber o recurso. Perfeito, Thay. Obrigada pelos repasses. Então, galera, só também seguir na plataforma, quem não soube que saiu hoje, achando que isso ia ser amanhã, pode dar uma olhada lá, ou no site da Prefeitura, na página da Secretaria, que está tudo lá informado. Então, passamos para a próxima pauta, que são informes da Lei Paulo Gustavo. O plano de ação do município foi aprovado no dia 20/6. O termo de adesão ainda não foi liberado da plataforma transferegov.gov e deve acontecer até o início da próxima semana, né? Que é para assinatura da adesão, né? Aqui em Itaoitiba ainda não teve data ainda, né? O GT não se reuniu ainda, porque estava com o Herbert Holtz, estava com a questão do fórum da conferência, então, enfim, são praticamente as mesmas pessoas que estão nesses GTs, então não tivemos tempo hábil para isso. Aí aqui em Itaoitiba então não tem data para acontecer, a gente quer acontecer na primeira quinzena de julho, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso. Foi divulgado pelo MINC o calendário de pagamento de acordo com a data de assinatura do termo de adesão. Então, assim que a gente assinar ali a termo de adesão, a gente vai atrás dessas informações, tem que a gente faça um comunicado, uma divulgação sobre isso também. E a gente acha que essa parte, né, de assinatura da adesão e a pagamento vai acontecer ali, o que deve acontecer entre o dia 15/7 a 31/7. Então, a Lei Paulo Gustavo está aí, a gente está com a questão de fazer essa aqui intuitiva aí, com todos, eu acho que vai ser bom, porque a gente já tem todas as coisas que vão ser, até para a gente pensar no nosso edital, como vai ser, né, como vai ser colocado, a gente também passar as questões das demandas que veio da pesquisa ali, né, do formulário também, que vai ser importante, então aqui em Itaoitiba provavelmente vai ser para a gente falar sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa relacionada a isso, alguma dúvida que a gente consiga talvez responder, ou é isso que a gente colocou aí? Acho que não, acho que foi sanada, né, uma informação de caráter de conhecimento, então, Raquel, pode falar. Bom, gente, primeiro peço desculpas, vocês sabem que eu ando com alguns problemas de saúde e não tenho conseguido acompanhar tanto quanto eu sempre acompanhar e quanto eu gostaria. Então, eu tenho acompanhado lá os comitês da mesma região, estadual, e 2 debates me chamaram a atenção. Uma é a questão das vezes com uma pessoa que não é moradora da cidade, tempo de moradia, né? Então, não sei como é que nas oitivas vocês levantaram essa questão, se nós vamos continuar com aquele mesmo olhar dos nossos editais anteriores, que a pessoa tem que ter um determinado tempo de comprovação de moradia na cidade, né? Aí eu queria saber como é que está esse posicionamento, até para talvez, como vai ter mais uma oitiva, talvez entrar nesse debate, se for o caso, porque a gente tem visto que poucas cidades têm conseguido se cadastrar. Então, qual a possibilidade de pessoas que não têm residência fixa ou de outras cidades que não vão ter o recurso à sua disposição, pelo que o município não fez o cadastramento da cidade, elas podem vir buscar cidades como a nossa, né? Esse recurso. Aí eu creio que nesse sentido, elas poderiam então buscar para o recurso que o Estado vai estar disponibilizando, do meu ponto de vista, né? Do que no município que aqui tem se organizado, feito as oitivas, digamos, feito todo o seu dever de casa. Outra questão é isso que a Tati levantou justamente lá do uso do recurso em equipamento público, né, que a gente vai ter um recurso disponível, e o meu ponto de vista sempre foi de que deveria ir para as pessoas, como a Tati mesmo falou, que a maioria, o meu modo de ver, sempre pensou que deveria ir para os agentes e os fazedores de cultura, né? Não aplicação em equipamento público
municipal, né? Claro, como eu citei a situação, digamos, um professor de dança quer fazer um trabalho de pesquisa, alguma coisa assim, junto a uma escola, por exemplo, alguma coisa, é diferente de ele talvez adquirir equipamento para aquela escola, para que ela tenha um grupo de dança naquela escola, né? Então, a gente tem várias situações ali. Só queria levantar esses ponderamentos ali. Beleza, Raquel. A gente vai ter que ver primeiro, a gente pode tocar nesse assunto na próxima oitiva, mas também tem a demanda do que está na lei, tem demanda do que tem do município também, como também segue junto, né? Já que a gente tem todo já organizado, então a gente vai ter que meio que respeitar também o que está dentro já da nossa lei também, eu acho que para não fugir muito. Tem a questão dos municípios que não vão se inscrever, enfim, porque não tem Secretaria de Cultura, ou porque várias questões. Mas tem o estadual, que as pessoas podem se inscrever, como você bem disse. Isso é uma discussão que tem que trazer com a comunidade. Eu acho que talvez também na próxima oitiva que tiver, você tentar, se possível, fazer parte, para também trazer essa questão e fomentar ali com as pessoas que estão ali, e a gente levantar esse debate e conversar sobre isso. Então, nesse lugar agora, eu não tenho como te responder se vai rolar, se não vai rolar, se vamos seguir o que já é nas inscrições do nosso edital. Então, não tem como te responder isso agora. A gente pode tentar trazer essas questões para a próxima oitiva. Isso, Tati. Camila, não é nem resposta, é justamente levar isso, por caso, para o debate, né? Tati, breve também, 3 minutos, até. Essa pergunta da Raquel foi debatida na última oitiva. Perfeito. Só para minha coisa, que eu não estava presente na última oitiva. Então eu peço desculpas. Não, imagina, eu entendo que vocês estão super compromissados, né? Mas é só para fazer a colocação de que, Raquel, foi discutido e foi feita a deliberação, a Terezinha já está ciente também, que ela estava lá, e o Nelson, outras pessoas aqui presentes, a oitiva decidiu que não deve ir para equipamentos culturais, isso foi deliberadamente solicitado pela comunidade artística. Então é isso, gente. Perfeito, então ficou entendido agora quando ela falou que ficou, a comunidade se colocou, né? Então agora eu entendi aquela fala anterior dela. Obrigada, tá? Então então essas são as questões, vamos fazendo a divulgação, quando a gente tiver informações, vai vai divulgando para vocês também. Próxima pauta, então. Informe das setoriais de cultura, já que eu estou falando aqui, vou começar. A primeira fala que eu quero fazer, a gente já teve reunião, né, com todas as setoriais, os nossos conselheiros, suplentes que ainda estão aqui conosco, de que a gente precisa ver a questão do plano de cultura para o Fórum de Cultura. Então, os conselheiros que não estão conseguindo organizar reuniões com os artistas, que os conselheiros leiam o plano de cultura, tragam as suas demandas para o fórum, então, para as pessoas que vão participar das discussões na segunda parte do fórum. Então, a demanda é essa. Então, a gente provavelmente, antes da nossa reunião, antes do fórum, vamos fazer mais uma reunião também com os conselheiros, vou deixar isso aqui registrado, para a gente, antes do fórum, também fazer uma conversa entre as setoriais, bater esse papo de como estão essas demandas, para a gente trazer as questões já para o fórum, para depois ir para a plenária. Terezinha levantou a mão e depois a Tati. Então, só para confirmar que nós teremos ainda mais uma reunião, que será a última, antes do fórum de conferência, provavelmente na segunda terça-feira do mês, né, que seria 11 de julho, então, bem pouco antes do fórum, e que será realizada, então, nessa reunião, além de outros itens, a finalização da coleta das demandas, né, da organização da planilha, para já levar encaminhado para a conferência, para o fórum. Perfeito. Era isso. Boa noite. Tati. Eu queria fazer uma sugestão para a conferência. Na conferência de 2014, a gestão do conselho daquela época teve uma ideia que eu achei sensacional, que para mim, que não estava ciente ainda das políticas que já haviam sido discutidas, foi feito um documento impresso, entregue para cada uma das salas das setoriais, onde já tinham demandas que haviam sido discutidas até ali a respeito do plano, para que ali naquela plenária se fizesse a votação final, né?
Então, eu acho que seria bem interessante fazer esse movimento novamente, trazer esse plano impresso para pelo menos 1 ou 2 em cada sala, de cada setorial, para que as pessoas que não têm, né, o conhecimento ainda tenham esse material em mãos para poder ser discutido, e eu sugiro também que seja enviado um link, né, para que as pessoas façam download também, com antecedência para ler. A divulgação será feito isso, Tati. Perfeito. E os conselheiros, eles têm essa demanda com as setoriais de fazer essa leitura das suas áreas, né? Tanto como a secretaria tem a sua obrigatoriedade também de trazer as demandas do que o poder público fez relacionado ao nosso plano de cultura já, executou, o que falta executar nesse tempo. As setoriais, a organização é essa, de fazer encontros com os artistas para ver, se não conseguir, para eles resolver, e a nossa ideia é apresentar em cada sala, né, cada conselheiro apresentar essas demandas, o resumo e o que foi levantado num PowerPoint, num data show, assim, apresentar para quem estiver ali, a gente pode, então, tentar ver a questão da impressão do geral do plano, mas talvez focado em, tipo assim, imprimir 2 das setoriais relacionado às setoriais para estar nas salas, assim, para quem não participou das reuniões setoriais, para quem nunca leu o plano de cultura, mas a ideia também é que vai na divulgação agora, né, com a inscrição, vai ter o plano de cultura junto, para as pessoas lerem o plano de cultura antes do fórum. Raquel? Só para ficar mais claro para mim, porque eu sei que a gente discutiu isso num dos nossos GTs também, que nós temos os planos de cultura e teve também esse fórum, conferência do qual a Tati fala, onde nós especificamente levantamos as demandas de cada setorial. Então, você está falando em fazer do plano de cultura e também aquele documento feito anteriormente das setoriais, para a gente como base? Não, o que a gente decidiu com reunião com os conselheiros, no nosso GT de conselheiros, foi que a gente vai fazer a revisão do plano de cultura a partir das setoriais, cada setorial, e as demandas do que, tipo assim, é que já tem coisas que já foram feitas, tem coisas que não foram feitas, tem coisas que não tem mais cabimento fazer, né, tem coisas que não faz mais sentido estar no plano de cultura, que a gente começou a criar esse plano de cultura 2014, 2015, né, essa gestão que a Tati está falando, que a gente estava começando a deliberar sobre isso para montar o plano de cultura, certo? Então, a demanda entendi, a Tati fala daquele documento do que nós fizemos, já fizemos um especificamente de cada setorial. Além do plano de cultura, cada setorial já produziu um documento, até no nosso GTs, eu não sei se eu mandei para ti ou para a Thay, eu tenho o documento produzido, não lembro se é de museus e espaços de memória, os outros para mim estão em brancos, mas ou de todas as 10 setoriais já demandas, como tu falou, estão devasadas, mas poderiam usar de base também, como plano de cultura para os trabalhos agora. Na reunião que a gente teve com os conselheiros, foi passado já como era o cronograma, a Tayana passou os materiais que são pertinentes para fazer, está lá no link do nosso GT, das setoriais, para ver se é aquilo ali que tu está falando também, Raquel, mas a gente tem um cronograma, uma organização. Eu entendo que a Tati está falando, que já tem um documento produzido, a gente vai ver, provavelmente está na secretaria, está com o Fundo de Cultura esse documento. Então, a gente tem acesso a ele, então a gente vai partir do que já está no plano de cultura, do que tem tudo para fazer, do que já foi feito, a gente vai fazer uma conferência, a gente vai estar conferindo, que como nossa obrigação como conselheiros também de sociedade civil, está conferindo as demandas do plano de cultura se estão sendo executadas ou não. E aí a parte da secretaria também é ela trazer, que segundo a Mariana, eles fazem sempre a conferência do que a Secretaria de Cultura tinha de demanda, o Poder Executivo, né, ali, a Fundação, a Secretaria tinha de demanda para executar também do plano, para fazer acontecer, e a gente tem como fiscalizar isso também, então vai estar trazendo na plenária. Tati, você levantou a mão novamente, você quer falar? Não, eu tinha esquecido levantado. Beleza, então. Então, isso está tudo, e os conselheiros que estão ainda em dúvida com isso, chama a Tayana, ou me chama ali para a gente conversar, ou a gente semana que vem se organiza também para fazer uma reunião novamente com o GT das setoriais, para a gente deixar isso bem organizado, né, para nosso fórum. Mais assuntos setoriais, a gente vai ter uma reunião da setorial de teatro e circo, onde o tema também é a leitura do plano de cultura, do plano municipal, no dia 30, na sexta-feira que vem, no dia 30/6, às 13h30. Está na divulgação já da página do Conselho no Instagram, a gente não vai divulgar aí para as pessoas interessadas. Mais alguma setorial quer falar alguma coisa?
Não, da setorial de dança, esse mês nós não nos reunimos, porque no mês passado nos reunimos mais de uma vez, uma em específico para falar esse trabalho do preparar material para o fórum e para a conferência, e outra data para uma ordinária da setorial. Então, só esse mês se sentiram falta de convites para a reunião setorial de dança, que nós pegamos umas férias, ninguém aguentava mais olhar para a cara do outro lá. Perfeito. Mais alguma setorial? Acho que não. Alguns conselheiros já saíram também. Eu sei que o pessoal da artes visuais também estão aí, todo vapor. As outras setoriais a gente vai chamar aí para trocar uma ideia, para ver como é que está a situação, que a gente sabe que também tem algumas que têm dificuldades. Nós nos reunimos, está bem encaminhado ali, logo vão apresentar os resultados. Esse meu envio. Perfeito, Celso. Então, a gente pode passar, então, para a próxima pauta. São assuntos gerais, gente. Agora, aquela oportunidade que você tem para falar as coisas, falar sobre alguma divulgação, algum evento. Tati, está rolando o evento ainda da Esquina Gráfica. Quer passar ou já aconteceu? Como é que tá? Pode falar. Gente, eu queria dar um retorno para vocês. Ontem nós fizemos o lançamento da exposição acessível de artes visuais. Foi lindo. A gente teve a presença das audiodescritoras, dos artistas. Nós recebemos inscrições, como vocês já sabem, de artistas do Brasil todo. Então, fizemos a audiodescrição de todas as obras com QR Code em alto relevo. Então, está disponível. A exposição vai até início de julho ainda. Agora está no bloco A, lá no Saguão, e depois vai para o bloco I. As datas estão disponíveis ali nas nossas redes sociais. Convido os conselheiros a prestigiarem, porque é bem interessante a gente entender como funciona, né, a acessibilidade, pelo menos para as artes visuais, mas ela também se aplica a qualquer setorial, né? E eu queria agradecer a presença do nosso conselheiro Inácio, que esteve lá participando com a gente, levou a turma da professora Carla Carvalho, foi lindo, tivemos bastante adesão de acadêmicos, e depois a gente seguiu para fazer a roda de conversa, que foi composta por pessoas com deficiência, com diferentes deficiências. A gente teve participação da Manuela Bach, que é uma blumenauense, está morando lá em São Paulo, ela fez a participação de forma online, Michel Schmidt também, que é daqui de Blumenau, está morando em Rio do Sul, e também um palhaço chamado Igor Rocha, que é surdo e que está residindo em Florianópolis, além das pessoas da mesa presentes, que foram a Patrícia Maneta, a Mara e a Luana, que foram as audiodescritoras do projeto, e foi muito emocionante para todas as pessoas presentes, assim, a gente teve uma excelente adesão, e eu queria agradecer, então, ao Conselho por ter ajudado na divulgação, à Secretaria por também ter ajudado na divulgação, e fazer o convite. A exposição permanece e logo a gente vai fazer o lançamento do site também. Obrigada pelo tempo, gente. Perfeito, Tati. A gente está rolando algumas exposições lá na FURB também, acho que o Juan não está aí hoje para falar, mas tem a exposição do Risco, né, do Clóvis, que está rolando lá na biblioteca, não no salão da biblioteca, mas um pouco assim, atravessando a catraca, já está ali. Foi bem legal também a exposição, estive presente na abertura. Da Tati eu não consegui ontem, da Esquina Gráfica, fiquei bem triste, achei lindas fotos para os amigos que foram. Mas, enfim, vou lá prestigiar também a exposição. E no dia 26 e 27 tem a exposição fotográfica também do Samuel de Oliveira, fotógrafo, e vai fazer, o projeto é um olhar antes da pandemia, né, registro fotográfico de eventos culturais de Blumenau e região, que é legal para você ir lá, quando a gente se reunia, ia para eventos, então lá todo mundo lá, bonitos, antes, né, tempos pandêmicos. E no dia 26 tem a abertura online, né, no canal do YouTube da Nani Pereira Comunicação, e no dia 27 a abertura da exposição física, que vai acontecer às 19 horas, lá no Bloco S da FUB, então vamos lá também prestigiar quem puder. Mais alguém quer falar alguma coisa? E tem gente dizendo que não se faz arte em Blumenau, né? Estamos voltando aí para mostrar que a gente tem bastante coisa aí para fazer, bastante cultura feita para os artistas blumenauenses. Nelson, pode falar. Está sem áudio, Nelson, está falando.
Dia 6 de julho tem abertura da terceira temporada de exposições do MAB também. Perfeito. Vou tentar me fazer presente nessa. Vamos ver. Tá Todos certo. são Preciso estar bem-vindos. presente, pelo menos em uma. Eu nunca consigo. Mas vamos ver se nessa eu estarei. Mais alguma coisa, Nelson? A reunião da setorial de novo lá. Sim. E também só né, um adendo, ontem teve o finissage da segunda temporada de exposições, que foi excelente, e é uma metodologia que o MAB vai começar a adquirir, né, dentro dos processos de exposições. E também vai rolar uma outra atividade dentro do MAB, juntamente com as exposições, um projeto que está surgindo agora, de grupos, tanto de teatro, de dança e de música, para fazer interação junto com as obras expostas no MAB, mas isso é um projeto que está ainda em fase de execução e, a princípio, terá como uma base de início uma parceria com a FURB, né, com os setores e artes da FURB. Perfeito. Saindo da divulgação, compartilha conosco, que a gente vai falando aí. Mais alguém que falar alguma coisa? Obrigada a você, Nelson. Pelo jeito, não. Então, gente, foi uma reunião bem produtiva, com bastante coisa. Fiquem ligados que nos próximos dias aí a PESAP tem a nossa divulgação do nosso fórum e da nossa conferência. Convidem os artistas, divulguem também para eles, pessoas que estão afastadas do nosso Conselho de Cultura. Precisamos retomar esses artistas maravilhosos para estar junto com a gente discutindo políticas públicas, e são dois temas bem importantes que a gente vai estar discutindo nesses 2 dias. Então é isso, respiraremos políticas públicas em 2 dias bem fortes, bem quentes. Gente, obrigada pela participação de todos, obrigada pelas falas, pelos toques, por tudo. Até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, Céu.